Doutor, a que se deve essa postura do Estado moçambicano, principalmente do Ministério Público, de fazer vistas grossas a um crime que teria supostamente sido cometido pelo Mangenas e anuir ao pedido do governo angolano por aquilo que se diz é um crime de difamação, salvo melhor informação que ainda não foi, Sim, ainda não foi tornada pública. o grande problema está nas declarações das autoridades moçambicanas. Alegam que a saída de Mangenas deveu-se a estadia ilegal e falsificação de documentos, nomeadamente o seu passaporte. Estava lá com o passaporte moçambicano, mas em nenhum momento Mangenas apresentou-se como um cidadão moçambicano, exibido o documento. Mas em relação aos crimes que o Gama disse muito bem, a nossa lei penal é aplicável para atos cometidos fora do território nacional. Há um conjunto de crimes, crimes contra a nossa moeda, crimes contra a nossa soberania, incitamento à guerra, recrutamento de angolanos, sujeitos para invasão do território angolano, um conjunto deles. Mas aí uma linha que diz que todos os crimes praticados por angolanos fora de Angola, desde que eles sejam também crimes no país em que o sujeito se achar, ele deve ser responsabilizado em Angola. Mas não no país onde ele esteja a cometer esses crimes. Certo. Deixa-me concluir. Sim. Deve ser responsabilizado em Angola. Então, o princípio da extraterritorialidade da lei penal. Os crimes de calúnia, difamação e injúria são crimes em Moçambique e crimes em Angola. Só isso é bastante para o Mangenas ser responsabilidade em Angola. Relativamente à aplicação da lei do processo, diz que a lei do processo penal angolana também é aplicável fora do nosso território. Nós vamos falar do princípio da extraterritorialidade da lei do Código de Processo Penal, naqueles casos em que houverem convênios, acordos entre os Estados. E nós sabemos que há um instrumento de cooperação judiciária entre os países membros da CPLP. Todos os falantes da língua portuguesa têm um acordo que permite esta cooperação. Então, a nossa lei aplica-se a todos os países da CPLP. Por essa razão, Mangenas foi responsabilizado por um crime cometido em Moçambique contra pessoas angolanas, contra autoridades angolanas, embora estivesse em Moçambique. Um momento, eu só quero trazer aqui um elemento quase semelhante. No caso do antigo vice-presidente, Angola não aceitou que o processo fosse a Portugal. O que é que acontece? O processo do engenheiro Manuel Vicente, ele evoluiu, teve duas fases. Primeiro, em 2008, o engenheiro Manuel Vicente adquire um conjunto de residências num condomínio de luxo em Portugal. E o sistema financeiro europeu alertou o sistema financeiro português sobre a possibilidade de haver ali um crime de lavagem de dinheiro, branqueamento de capitais. Chamado então a justificar a proveniência ou a licitude desses recursos, ela apresentou um conjunto de declarações de várias empresas, incluindo o seu certificado de remunerações da Sonangol, onde ele tinha sido presidente do Conselho de Administração. Só que passado algum tempo, o procurador Figueira, que estava com o caso em mãos, já havia o arquivado, recebeu um crédito de um banco em que a Sonangol era acionista, um crédito em que ele não apresentou nenhuma garantia e era para ser liquidado em 11 meses e o valor era superior à sua capacidade de reembolso. Depois ele recebe um conjunto de avanças de empresas que supostamente eram participadas da Sonangol. Daí que voltou-se a reabrir o processo, porque as autoridades portuguesas desconfiaram que o arquivamento do processo tinha alguma coisa a ver com aquelas vantagens financeiras ilícitas que o procurador estava a receber. O crime de branqueamento de capitais, depois ele evoluiu para mais dois crimes. Falsificação de documentos, porque as autoridades portuguesas descredibilizaram aquelas declarações, e o crime de corrupção
do magistrado lá em Portugal. É que o processo começou a tramitar, as autoridades angolanas decidiram então chamar para si a continuidade do expediente. Até 2022, o Germano Vicente estava protegido pelas prerrogativas. Mas, doutor, para não desviar do foco, que é o caso Magena, onde estava a explicar, depois um dia vamos dedicar algum tempo para percebermos esse processo que até hoje continua ainda com... Descuidou-se, é que inicialmente ele teve mais cuidado, mais cautela nos seus pronunciamentos. Mas nos últimos tempos começou a citar o nome de muita gente poderosa, começou a sair dos limites, aquela linha muito tênue entre a liberdade de expressão e os crimes à honra foram violadas várias vezes, aquela linha que separa. Então, eu penso que Mangenas eventualmente facilitou a vida de quem eventualmente quis encostá-lo à parede. Mas do ponto de vista legal, os crimes cometidos pelo Mangena em Moçambique podem ser responsabilizados em Angola e do ponto de vista da sua extraditação... Agora, uma questão que está também a ser bastante questionada e numa altura em que o país tem algumas dificuldades financeiras, não seria mais económico ele ser julgado em Moçambique, não fazer esse investimento de fretar um avião da Presidência da República? Moçambique teria julgado Mangenas pelo crime de estadia ilegal e de falsificação de documentos. Podia fazer isso. Mas os crimes de calúnia, injúria e difamação foram cometidos contra pessoas angolanas residentes em Angola. A lei penal é aplicável para esses factos também. E do ponto de vista do processo, teve o suporte legal daquele acordo entre os países da CPLP em que permite então toda essa tramitação processual entre os países membros desta comunidade. A essa altura nós também não temos muita informação, nós estamos a dizer isso com base na informação disponível, na análise que fazemos dos factos, vamos aguardar que as uma autoridades... informação bastante sintetizada e bastante filtrada que está a ser colocada na praça pública. Mas há factos que podem ser aferidos. Crimes de calúnia, difamação e injúria. Isto é um facto. Nas falas do Mangena... Jaime. Sim? Jaime. Sim? Só para acrescentar ao que estás a dizer, o Mangena também tem um processo de furto. Antes dele sair aqui, e aquela entrevista que o Gama estava a dizer, que eu fiz ao porta-voz do SIC na altura, ele falava de um processo, não é? Não, até parece que foi o porta-voz da Procuradoria-Geral da República, falava de um processo de furto que o Mangena tem, e ao facto também, nesta altura, de estarem a juntar todas aquelas personalidades que o Mangena andou a citar para compilarem várias acusações, não é? Todas elas estão a juntar para formar, e quando eles apresentarem, vão apresentar com base nas acusações destas pessoas que ele foi citando. Era só para acrescentar o dado que você estava a concluir. Exatamente. Agora, para concluir, porque depois precisamos passar a palavra ao doutor Custódio e ao Frei Angalo, que ainda não fizeram os seus pontos de entrada para a edição de hoje. Sim, já para concluir, analisando os factos, até aqui não consigo verificar nenhum ato que foi praticado que fosse contrário àquilo que são as leis em Angola.